Olá, meu nome é Paglia e eu sou professora de espanhol da Escola de Formação Gerencial de Arcos. O foco da nossa aula hoje é nas questões do Enem. Para que a gente possa começar a trabalhar e nos preparar para os exames, primeiramente nós precisamos entender quais que são as habilidades que serão cobradas, dos alunos na resolução da prova de língua estrangeira moderna, no nosso caso espanhol. As questões de língua estrangeira moderna se enquadram então na competência de área 2, que é conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Dentro dessa competência, serão explorados 4 tipos de habilidades que serão exigidas aí dos candidatos. Então, a habilidade 5, que está relacionada à associação de vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. No caso, estamos falando de expressões idiomáticas, de falsos cognatos, também conhecidos como falsos amigos. Na habilidade 6, utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, como que o conhecimento dessa língua vai colaborar para ampliar o nosso conhecimento na parte de tecnologia, de informação e de cultura. A habilidade 7 como que a gente relaciona um texto em língua estrangeira, moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Na verdade, todo texto tem uma função social. Então aqui, quando a gente fala de relacionar um texto às estruturas linguísticas, nós vamos estar trabalhando e abordando aí quais são as tipologias textuais, os gêneros. E a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, aqui sempre é cobrado um pouco de cultura, de países latino-americanos e, em menor grau, da Espanha. Então, é importante também aí, a gente conhecer a diversidade cultural e linguística aí dos países. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele se apresenta, no caso da língua estrangeira moderna em espanhol, da seguinte forma. Nós temos o enunciado, o texto e as questões. O enunciado, ele vem em português. E isso facilita bastante a nossa compreensão. O que é para fazer? Então, sempre vem em português. O texto vem em espanhol. E as questões também se apresentam em português. Bom, o que a prova quer? A prova, ela quer testar a sua capacidade de leitura. Então, ela quer testar se você tem capacidade de ler e interpretar o texto. Então, o que eles podem pedir? Eles podem nos pedir argumentos, quais foram os argumentos utilizados aí, no texto, qual que é a intenção do autor ao usar certos recursos, qual que é a ideia central do texto, qual é a inferência, isso aparece bastante, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode concluir. E explicação de vocábulo, que não é tão comum, mas que já foi cobrado também nas provas do Enem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pegadinhas clássicas. O que são essas pegadinhas? São os falsos amigos, os falsos cognatos, que nós temos aí em espanhol. Ou seja, nós temos muitas palavras, que se escrevem igual ao português, mas que têm um significado diferente.
Para exemplificar, eu coloquei aqui para vocês, ó, a palavra latido, né? E aí tem um cachorrinho latindo, mas latido em espanhol não é de latir, com o significado, né, de latir do cachorro, e sim de bater, né? Então, por isso que tem a ilustração de um coração. Então, eu digo, mi corazón late por ti. Meu coração bate por você. E do lado direito, um segundo exemplo, com a palavra seta. Seta, por mais que escreve igual ao português, não significa seta, e sim cogumelos. Para exemplificar também a questão de vocábulos, eu coloquei aqui para vocês uma tirinha da Mafalda, que é uma personagem muito conhecida aí no mundo espanhol. Aqui na tirinha nós temos um texto, né, em espanhol, e no final ela usa um vocábulo mujeres. Vamos ler aqui a tirinha para ver se a gente consegue então entender, né, qual que é o significado desse vocábulo. Ó, me reinventam los tipos que piensan que la mujer es inferior. ¿Será que más que nada la ven en tareas domésticas? Y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, ni limpia, ni nada de eso, es menos mujer que diablos. Ah, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavandeira, mucama y demás, ¿es poco mujer? Momentito, una cosa es la mujeres e outra é o status. Então aqui, olha, nós temos, né, mujeres. Esse quadrinho, essa tirinha, inclusive foi usada numa prova, numa questão de prova do Enem, já dos anos anteriores. Eu até trouxe aqui a questão para a gente poder comentar. Fala assim, ó, a personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujeres, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a... Aí nós temos, né, as 5 possibilidades de resposta. Falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Letra B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Letra C, inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Letra D, relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. E a letra E, independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Se nós voltarmos aqui no quadrinho, na tirinha, nós vamos ver aqui na parte 2 aqui do quadrinho, né, que a gente tem a fundamentação desse vocábulo que ela criou, né? Então, a mujeres, aqui no caso, foi utilizado para valorizar, né, como uma forma aí de valorização, então, das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. E isso pode ser, então, comprovado quando a gente volta e relê aqui o que está escrito no quadrinho 2. Bom, como que essa palavra foi formada? Mujeres, né? Vem de mulher, que é mulher. E então usou o sufixo es, assim como em português, né? Altivo, altivez, mulher, mujeres. Então, o que a gente deve fazer? O que fazer? A dica que eu tenho para passar para vocês, que é super importante, é a leitura. A gente precisa ler cada vez mais em espanhol. Criar mesmo um hábito de leitura. Alguns estudos comprovam que para a gente criar um novo hábito, a gente precisa realizar a mesma atividade por 21 dias consecutivos. Então, né, se a gente começar a ler todo dia um pouquinho, né, vocês vão criar aí esse hábito de leitura e com certeza vão conseguir ampliar bastante o vocabulário e com isso também a capacidade de interpretação. Eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões.
Por quê? Porque nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, os textos geralmente abordam questões políticas, econômicas e sociais envolvendo os países latino-americanos e, como eu já tinha falado para vocês, em menor grau, a Espanha. Então, olha, eu coloquei aqui algumas sugestões para leitura, como alguns jornais, né? El País, que é da Espanha, o Clarín, da Argentina, La Nación, do Chile, El Tiempo, da Colômbia. Nós temos uma revista também que chama Revista N, as tirinhas da Mafalda, do Gaturro. Todas eu coloquei aqui para vocês os websites, né, que colaboram então para que vocês possam pesquisar e adquirir esse novo hábito então de ler na língua, né, estrangeira moderna, e isso com certeza então vai colaborar para que vocês obtenham melhores resultados aí na prova. Bom, o que nós vamos estudar? As questões do Enem, como a gente já falou, a forma como elas se apresentam, né, enunciado e a questão em português, e só o texto em espanhol, né? Como eu falei, o que a prova quer é testar a sua capacidade de leitura. Então, para isso, nós vamos estudar algumas estratégias para interpretar diferentes gêneros textuais, né? Quais são as estratégias? O que eu posso fazer para me conseguir interpretar diferentes gêneros, né, de texto em língua estrangeira moderna, no nosso caso espanhol? E eu não posso dizer assim que a gente vai deixar a gramática totalmente de lado, mas nós vamos estudar alguns aspectos gramaticais que ajudam na leitura, ou seja, é uma gramática a favor da leitura. Então, nós não vamos nos concentrar em tempos verbais, em substantivo, adjetivos, advérbios. Nós vamos usar a gramática a favor da leitura. E aí, com isso, a gente vai falar um pouco sobre conectores e sobre formação de palavras, como no exemplo a gente viu aí do vocábulo mujeres, né, que usou então o sufixo es. Então, nós vamos ver conectores, os vários tipos de conectores que são usados para poder dar sentido, né, a um texto. E no caso da formação de palavras, prefixo, sufixo, e nas próximas aulas então a gente vai ver isso mais detalhado.